Sensei Alan Josala. Pessoal voltando aí, deixa eu fazer o convite aqui pro Sensei Douglas. Estamos de volta aí depois desse Yamé forçado que o Instagram nos obriga. É, a pausa aí. Pessoal voltando aos pouquinhos, mas é realmente, voltando nesse assunto, ele me impressionou justamente por isso, porque ele não era plástico. Você falou em Mauashi, às vezes eu li aquele golpe assim como um ioco, porque ele entrava assim, o pé entrava em linha reta já na orelha do cara. Então, realmente, ele podia não ter plasticidade, mas o que ele não tinha de plasticidade, ele tinha de eficiência, né? E aí você pegou nos VHS do Piamonte. Diamante, é um cara que eu era muito fã, era um sonho lutar com ele. O cara era o melhor do mundo, assim, eu tinha uma vontade muito grande de lutar com ele, mas não aconteceu. Mas também tive bons adversários, então não posso reclamar, não. Essa questão dos adversários aí é uma coisa que até eu nem perguntei, porque a gente já até sabe, na live de segunda-feira foi falado da tua rivalidade com o Williams Quirino, devido ao, sei lá, quantas lutas vocês fizeram, né? O pessoal até chegou a falar um pouquinho do Hernani, você não chegou a lutar muitas vezes com o Hernani, né? Quantas Então, vezes lutou? em 2016 eu lutei bastante com ele, assim, bastante. Um ano que eu lutei, assim, as competições que a gente estava vai, se a gente tivesse na mesma competição, a gente lutava. Então, assim, O Edson Zacarias falou aqui, ó, já vi campeonato que em todas as lutas ele colocava um no chão. Fala um pouquinho da banda aí, ô Douglas. então, a banda era um instinto, Para porque aqueles que só a gente tem alguns alunos, eu tenho alguns alunos que são iniciantes. Para caralho, quem não sabe, banda é o famoso Ashibarai, né? A rasteira. E sim, o sim. Douglas foi um dos grandes atletas a jogar o pessoal para baixo aí. Então, assim, eu sempre treinei muito, mas assim, só o movimento. Só o movimento. Por quê? Eu realmente eu acho que é impossível a gente treinar o Ashibarai de forma contínua num treino. Você não vai jogar a pessoa, seu adversário, 50 vezes no chão. Então, assim, sempre treinava, segurava aquele toque embaixo. Treinava, dava aquele toquinho, segurava aquele toquinho embaixo. Na adrenalina da luta, como você já estava com esse movimento de dar o toque embaixo, saía, né? Porque na adrenalina aí você já soltava o pé. Mas assim, eu nunca treinei assim, pô, fica aí que eu vou ficar te dando a Shibarai. Não. Isso em nenhum momento, assim. Lutava, segurava ali, não derrubava. Lógico, uma hora ou outra dava um toque mais firme e derrubava. E assim, e no ataque também, fazia um costume muito. Assim, às vezes a o Atibaia ficava muito forte, muito bonito, porque assim, você pegava no avanço, o atleta já estava saindo desequilibrado, você vinha na sequência e dava. Aí qualquer tapinha que você dá, porque ele já está saindo. Então aí qualquer tapa que você dá, ele parece que ele voa, né? Então, assim, Sim, acaba sendo impressionante. E assim, e aqueles tapas também que a gente dá do zero. Mas não tinha um treino para isso. Assim, eu esboçava o toque, segurava, porque assim, é impossível, acho que a gente ficar treinando com um amigo e falar, ó, vou te dar 50 chibarai forte. Não, impossível. A gente treina assim, o básico, dá uma ajustada e ia saindo. Aí na luta com a adrenalina só sai o pé, né? deixa eu te perguntar uma coisa agora, Douglas. Queria que você me contasse assim, como foi a entrada na seleção paulista adulta? Quem eram os veteranos quando você chegou na seleção adulta? Quem que era o pessoal lá que já estava há muito tempo, que comandava? Fala um pouquinho como foram os seus primeiros tempos aí, tanto na seleção paulista quanto brasileira. Então, na minha época de sub-21, de 16, 17 anos, é, eu já, quando eu fiz 18 anos, eu já fui campeão paulista adulto. Assim, tinha Beto Cavalcante,
que era muito fera, dos irmãos Cavalcante. Tinha o Beto era mais novo e tinha o irmão mais velho, que eu fugiu da memória, que eles lutavam por Guarulhos. Tinha o Celinho, que era pro Guarulhos. Depois foi terceiro lugar no Mundial. E tinha o Serginho Santana. Isso aqui pro São Paulo. Eu acho que assim, um dos melhores que eu vi, Serginho Santana, era acima da média, muito rápido. Fiz 3 lutas com ele, perdi uma, não, ganhei uma, perdi 2, né? Porque assim, era muito acima da média, mas parou cedo, né? Parou cedo. Você acabou de responder a pergunta do Shobukai Karatê aqui. Ele perguntava quantas vezes você lutou com o Sérgio Santana. Ele era da cidade do Shobukai e foi morar em Presidente Prudente nos anos 2000. Lutou 3 vezes. 3 vezes. E foi na época que eu estava com 16 anos, as 2 primeiras. Que ele já era campeão brasileiro adulto e eu era campeão brasileiro júnior. A gente fez a final dos regionais. Na final dos regionais, eu perdi de 6-5, porque naquela época fazia 6 pontos, acabava. Perdi de 6-5. E depois, na final dos abertos, no mesmo ano, a gente fez a final de novo. Aí eu ganhei de 6-5 dele. Os abertos. Aí depois a gente se encontrou Isso foi em 95, depois a gente se encontrou no Brasileiro em 2000 no Rio. Na semifinal eu pedi para ele de 2-1. Assim, eu sempre falo dele, parou cedo, era acima da média, era sensacional. Aí teve o Celinho também, que eu fiz 2 lutas, que foi terceiro lugar no Mundial, isso com 17 anos. Essa aí eu tive a felicidade de ganhar tanto nos regionais dele quanto nos abertos. A final com o Celinho dos abertos, não, a semifinal com o Celinho dos abertos foi muito interessante. Tava perdendo 5-4, soltei um Mawashi, assim, pegou limpo. Só que assim foi muito, muito rápido. Naquela época os bandeiros não davam, mas o central podia. E assim, era chãozão, né? Era na igreja, a gente andava descalço para lá e para cá. E tinha crepe. Eu dei o Mawashi, aí ficou a marca do pé aqui, ó. Os bandeiras não viu, o central viu, né? Era tutia de central, lembro até hoje. Aí, assim, porque para você dar o ponto, você tinha que ter muita certeza, né? Porque como as bandeiras não deram... Mas, sim, para você chamar a responsabilidade para você, né? Aí eu lembro que ele parou, aí ele fez assim, tipo, e meio que a mancha estava do outro lado dele. Aí ele fez assim, ó, tipo, para olhar, a marcona do pé assim, né? Ele tinha sentido, falou, acho que ele pensou, vou ter que dar, não tem jeito. Eu vi, não tem nem como, né? E assim, eu vi que foi ponto e tá, assim, aí virei a luta, virou 6-5, acabou a luta. E a primeira vez que eu lutei nos regionais com o Celinho, eu percebi o que era a condição física, assim. Eu ganhei dele, cara, 6-5. Mas pensa num cara que saiu da luta, teve que deitar no chão, tava com 17 anos, o cara já treinava ali com Guarulhos, aquele ritmo insano. Meu, eu aguentei lutar, mas assim, terminar a luta e deitar no lado e não fala comigo, que eu preciso respirar. Ali eu entendi que eu precisava melhorar muito a condição. Isso que assim, era boa. Só que a pressão dele era muito maior. Assim, eu aguentei a pressão. Só que foi duro. Então, assim, e na seleção brasileira eram os mesmos, né? Era Celinho, era Ricardo Aguiar. Ricardo Aguiar, são das categorias de cima. Tinha Ricardo Aguiar, Celinho, Didi, Pré, quem mais? O Nelson, que é um pouquinho da geração mais novo. O Nelson, assim, cara, excelente. Então, assim, era só casca grossa, assim, treinar duro com os caras. E como que foi tua chegada, assim? Você já era da seleção de base, né? Você já estava desde os 3 anos ali nas cabeças, mas teve alguma diferença quando você chegou na seleção adulta, tanto na seleção paulista quanto na brasileira? Alguém chegou e falou, ô, amigão, agora a parada é diferente.
teve essa mudança de mentalidade, de atitude, ou para você foi a mesma coisa? Para mim foi a mesma coisa, porque sempre respeitei, assim, independente se eu fosse o. Igual, na seleção júnior já era o cara acima da média. Então, nunca houve um desrespeito com quem estava chegando. Né? Assim, sempre tratei todo mundo muito igual. Nunca gostei muito desse negócio de trote. Assim, nunca fui um cara, não, vamos trocar, carrega minha mochila. Assim, não sei, é meu jeito. Não, assim, não estou falando que quem faz tá errado, assim, eu não gosto, nunca gostei de, carrega minha mochila aí, né? Pega, faz isso. Eu sempre tirava meu prato da mesa, sempre levava minha mochila. E quando cheguei no adulto, assim, com muito respeito, treinava firme, queria ganhar meu espaço, e treinava duro, mas assim, e com admiração. Admiração, porém, sabendo que eles eram meus adversários. Então, assim, a gente não pode deixar essa admiração entrar dentro do tatame. Que, na verdade, eu até brinco. Eu tinha uma admiração, mas assim, até ontem que eu lutava, eu nunca tive ídolo no karatê, como atleta. São meus adversários. Reconheço que tem um cara que é acima da média, reconheço. Preciso reconhecer. Mas assim, enquanto eu lutei, eu nunca tive ídolo. Aquele cara luta bem. Pô, luta bem, legal. Vamos treinar para lutar com o cara. Porque quando você tem muito ídolo, às vezes você já perde antes de lutar, antes de entrar para lutar. Então, assim, enquanto eu lutava, meus ídolos eram os caras que já não lutavam mais. Quem eram? Fala então para mim, quem eram os seus ídolos? Pô, aqui na Baixada, assim, porque naquela época a gente saía pouco para São Paulo. Eu sabia que o Didi lutava muito, mas eu nunca tinha visto ele durante vários anos, porque a gente, quando era menor, pô, escutava histórias dos mais velhos, mas você não via. Não tinha foto, não tinha vídeo, não é esse negócio de rede social hoje. Então, assim, eu sabia que era o Didi, era excelente, mas nunca tinha visto na vida. Então, assim, aqui na Baixada foi os meus primeiros ídolos, né? Assim, Serjão, que a gente acompanhava por causa das competições da Chorim. Aí o pessoal de Cubatão, que tinha uma equipe muito forte, né? Serjão, Marcos Welber, Elinho, Aguinaldo. Então, assim, e a academia do Riga também. Tinha o Almir, tinha o Clássio, tinha o Mário Guibo, tinha o Ferreirinha. São esses pessoais que eu vi lutar. Então, assim, foram os meus primeiros ídolos, né? Porque a gente não tinha esse contato. Para ir para o Campeonato de São Paulo era muito, muito, muito difícil. Era como se fosse ir para o Campeonato Internacional hoje, para ir para o Campeonato de São Paulo. Eu lembro que tinha 2 competições no ano da Chorim, uma no começo e uma no final. Encerrou. Não tinha mais. Então, assim, era pouca competição. Então, os meus vídeos iniciais. Depois eu tive o privilégio de ter o contato com atletas sensacionais. Poder dizer assim, de ter um bom relacionamento com o Didi, com o Pré, com o Max, com o Mestre Geraldo, com o Zeca, que é o presidente. Quando você chegou no adulto, Douglas, esses que você falou aí, Zeca, Geraldo, eles estavam na seleção ainda ou já tinham parado? Não, já eram os treinadores. Já eram treinadores. Eram os treinadores. Eu lembro que teve logo quando eu subi, assim, como é importante isso. Aí fui fazer frente a frente, aí o Zeca treinou, né? Tava muito em forma ainda. Aí a gente foi trocar, ele falou, não, hoje tu vai treinar comigo. Sim. Cara, foi um dia assim, sensacional, assim, sabe? De dar toque, de dar uma força. Eu lembro desse dia. Por isso que acho que eu tive muita gente que me ajudou, que me acolheu, falou assim, desse jeito. E assim, por isso que eu tento dar atenção o máximo possível para todo mundo, porque isso faz a diferença. Às vezes você idolatra uma pessoa, você é fã, e aquela dica ali que você dá, aquele oi, aquele e aí, cara, às vezes muda a vida do cara, fala, não, eu quero ser igual ele, eu quero tentar competir igual ele. Então, assim, por isso que eu tento, lógico, às vezes deve passar batido alguma pessoa que deve falar contigo na hora do estresse, assim, da luta, você não vê, mas eu procuro tentar dar atenção, um oi pelo menos, para o maior número de pessoas que eu puder.
Por que eu fiz essa pergunta aí, quem que estava na seleção? A próxima pergunta aqui dos nossos colaboradores é do nosso amigo aqui, Alex Zuller. E ele é uma coisa que a gente até já comentou algumas vezes, a gente vê muito, eu acompanho muito as redes sociais, o Instagram, e aí eu acho que essa é uma coisa que talvez faça um pouquinho, não é o que faz toda a diferença, mas eu acho que faz um pouquinho de diferença entre os nossos atletas e alguns atletas que a gente vê internacionalmente. Ele pergunta o seguinte, porque ele até aponta no começo, você fez parte de uma geração que, quando você chegou na seleção, era Pré, era Didi, era Ricardo Aguiar, você tinha Zeca e Geraldo como treinadores. Você acha que essa geração de hoje tem a mesma pegada da geração que você fez parte, Douglas? Eu vou até aqui falar uma coisa assim, não é uma crítica direcionada a ninguém, mas eu vejo, por exemplo, eu vejo muito atleta colocando foto assim da viagem, do aeroporto, do restaurante, do hotel, antes do treino, faz uma fotinha depois do treino. E, por exemplo, eu vejo alguns atletas internacionais que eu acompanho, tenho como referência, se você pega o Instagram, por exemplo, eu vou falar de um atleta internacional que eu considero assim a modelo nisso, que é a Sandra Sanches, atleta de kata da Espanha. Você pega o Instagram dela, cara, é só karatê, é só trabalho, é trecho de treino. Você não vê nenhuma. Tudo bem, eles estão na Europa, é muito mais comum do que para nós. Então, quando você vai para algum lugar, é natural ficar um pouco deslumbrado, né? Mas assim, você vê o Instagram da Sandra, é só treino, é só coisa relacionada ao karatê, não tem selfie, não tem o prato da comida, não tem o hotel. Você acha que essa geração tem a mesma pegada da geração anterior, Douglas? Vamos lá, vamos dividir um pouquinho, mas assim, eu vou te responder. Na nossa época não tinha isso, né? Não tinha nem máquina fotográfica para fazer. A gente guardava na memória. Porém, a gente também não ficava saindo. Sou, sou a favor do atleta conhecer o país que ele está. Porém, pós-competição. O que você falou, a gente tem visto muito isso pré-competição. Isso eu sou totalmente contra. Meus alunos, quando viajam, pessoal, de hoje até o dia de lutar, é desse jeito. Tá hora a gente levanta, tá hora a gente almoça. O professor, a gente vai ficar o dia inteiro no hotel? Não. Vamos ali na praça, vamos um dia dar uma olhada em tal lugar, para dar uma relaxada também, para tirar o estresse, mas tem treino. E assim, às vezes você se empolga, você anda aí na cidade 1 hora. Isso vai pesar na hora da competição ali, daqui a 2, 3 dias. Que o corpo não está acostumado a ficar andando 2, 3 horas aí. Você não faz isso na sua cidade, faz no país, porque assim, é legal, se empolga. Então, assim, meus alunos, cansei de barrar aluno meu em piscina, no hotel. Cansei, que você fala assim, ó, vem cá, você sabe porque é por causa disso, disso, disso. Você vai ficar nos. Água cansa, tira energia, sol. Então, assim, a gente ficava ali, o pessoal se divertindo, a gente ficava sentadinho de canto. Também não ficava dentro do quarto, vendo o pessoal se divertir. Mas o meu grupo não entrava na piscina. Passou, cheguei a pedir para o pessoal do hotel deixar eles entrar depois de chegar da competição, que já era tarde. Para comemorar, porque estava com. Senão ia nascer com. Os filhos iam nascer com cara de piscina. Mas assim, pós-competição. Eu acho que tem que ter diversão, porque você sai, você vai conhecer um outro lugar. Sou extremamente a favor de guardar recordação, de tirar foto. Mas assim, você tira uma foto, já fica pensando numa legenda para publicar, não está pensando na competição. Lógico, cheguei no aeroporto, vou tirar uma foto, tiro. Deixa para postar depois, quando passar essa tormenta aí da competição, que é o mais importante. Aí posta foto de madrugada, não dorme. O dia que você foi campeão, comemora a noite inteira, vai passear, avisa só onde está. Mas assim, sou a favor de conhecer, de passear, mas pós-compromisso. Porque você foi para competir. Você não foi numa viagem a lazer. Competiu.
independente se foi campeão ou perdeu na primeira, você deu seu máximo. Depois vai curtir. Pô, tô triste. Não, aproveita que talvez seja a única vez que você esteja naquele país. Então, pós-competição, aproveita. Mas antes eu sou meio rigoroso. Assim, a gente tem que chegar, pensar na competição, conversar sobre a competição, quem que está na chave. Tem gente que gosta de conversar, tem gente que não gosta de falar. Dá uma soltadinha, dá uma treinadinha. Aí depois que passar tudo, a gente come uma pizza, vai numa balada, se diverte, anda de kart, e aí faz o que tiver na cidade. Aí, sim, ó, pessoal, a gente só tem 2 dias para ficar na cidade, que, né, no país que a gente vai. Anda os 2 dias inteiros. Não tem problema, conhece. Vai para um lado, sai do hotel 7 horas da manhã e volta às 7 horas da noite. Conhece a cidade inteira. Já passou o compromisso. Então, essa é a minha opinião. E, assim, e às vezes, você falou a verdade, às vezes eles focam muito no pré, mostrar, mas lógico, não é uma crítica também, é a minha forma de pensar. E às vezes tem gente que para uns funciona de um jeito, para outros não também. É só quem está lá também que sente, né? Essa é uma percepção que a gente tem de fora, né? De repente o próprio atleta fala, não, eu me sinto melhor assim, você não pode fazer nada. Mas é uma percepção que eu acabei de falar, é uma percepção, uma coisa que a gente nota e eu não vejo esse comportamento em alguns atletas que eu julgo serem os modelos de atleta que devem ser seguidos. Pega o Instagram do Douglas Bros, é só postagem pós-competição. Pré-competição, tu não vê quase assim ele em algum lugar. Mas, assim, eu prefiro meus atletas sejam desse jeito que eu falei. Se o outro professor gosta do outro jeito, é como a gente falou, não é matemática, né? Não é receita de bolo, né? Receita de bolo. Então, assim, eu gosto desse estilo. Então, assim, para os meus alunos tem que ser nessa pegada aí. Bom, cara, vamos passar para o próximo tópico, porque a gente até achou que a gente ia conseguir fazer uma live mais enxuta, mas não tem jeito. Não tem problema, vamos tocar aí. Tem muita coisa que eu ainda gostaria de abordar na sua carreira como atleta. Você falou bastante dos jogos regionais, jogos abertos, a importância, a dificuldade, mas a gente acabou nem falando das suas experiências internacionais como tricampeão sul-americano, tricampeão pan-americano, campeão mundial na escola que você representa, o que eu acho importante, né? As pessoas talvez possam falar, é mundialito, sempre tem aquela brincadeira, aquela depreciação, mas acho que você está ali representando a tua escola, naquela escola você é o melhor do mundo, isso ninguém pode tirar, isso tem um valor, eu acho, imenso. Até falando assim pessoalmente, o meu conceito sobre escolas de karatê mudou muito. Hoje eu acho que a escola é o mais importante quando a gente fala de karatê, porque é a raiz, é a tradição, então tem que se respeitar o campeonato ou da JKA, ou da Chorin, ou da qualquer escola, né? Acho que a escola é a essência do karatê, tá tudo ali, né? Então, esses assuntos vão ficar para a próxima live. Vamos passar para o próximo tópico, que talvez nem seja o mais interessante para algumas pessoas. Acho que a vida como atleta é o que acaba chamando a atenção, mas eu acho que é o glamour, a vida de atleta é o glamour. Exato. Mas eu quero falar agora sobre essa nova fase da sua vida, que foi até uma fase que eu, confesso agora como amigo, né, não como sensei, como professor, mas como amigo, pensava assim, poxa, vai logo para essa outra fase, cara. Você já ganhou tudo que você tinha que ganhar como atleta, já disputou tudo. Vai logo para essa vida de técnico. Você teve aquela, né, vou, não vou, a gente até conversou disso naquela época lá na padaria, a dificuldade. Tem uma frase, eu gosto muito da frase do jogador Falcão, não o Falcão do futsal, o Falcão lá do Internacional, isso, Roberto Falcão, que ele fala que o atleta ele morre 2 vezes, né? Quando ele para de competir, eu acho que no futebol, nos outros esportes, acaba sendo assim até mais acentuado, porque como você é um karateca, você nunca vai deixar aquilo de lado.
Mas para um atleta de futebol ou de um outro esporte, realmente, né? Você fica meio assim, pô, agora eu não compito mais, o que, que eu vou fazer? Eu não vou mais treinar. Então ele acaba morrendo duas vezes. Você teve uma, não uma dificuldade, mas assim, uma relutância, vamos dizer assim, em abandonar a vida de atleta e abraçar esse lado de treinador. Fala um pouquinho sobre essa transição aí, Douglas. Então, assim, eu sempre praticamente eu fiz as duas coisas, porque eu tenho um atleta na seleção brasileira desde 2010, né? Então, assim, eu lutava 2010, 2009, por aí já tinha atleta na seleção brasileira. Campeões brasileiros desde 2002. Então, assim, desde novo, ministrava aula e competia. Às vezes, tinha atletas meu na seleção junto comigo, tanto paulista como brasileiro. Então, assim, eu acabei conseguindo levar muito bem esses dois lados, né? E por estar muito bem fisicamente, né, a gente acabava vou lutar, que ainda dá. E assim, ia na competição e lutava bem. E assim, pô, e é legal, o pessoal te elogiando, pô, como que você tá bem, olha, tá dando canseira na molecada. E já era para mim ter. Aí eu voltei em 2016, quando eu fui terceiro no Brasileiro, perdi pro Hernani na semifinal, no 0-0 ali, perdi na bandeira, foi uma luta extremamente acirrada ali. E fui terceiro, assim, eu tinha já 37, 38 anos, e o pódio era o Hernani com 21, Felipe com 20, 21, e o Arthur com 20, 21 e eu com 38. Assim, tinha três garotos quase sub-21 e eu ali no meio com 38. Isso é para as pessoas terem, desculpa te interromper, isso é para as pessoas terem uma dimensão do teu acervo, da tua condição técnica, cara. Porque assim, por melhor que você estivesse fisicamente, aí agora entra o nosso conhecimento como professor de educação física, como treinador, é muita diferença, né? Assim, em termos de explosão, principalmente de recuperação, eu imagino, né? Então, isso é para as pessoas que estão acompanhando e, como eu lá atrás, não tinham a ideia de quem é o Douglas Brito, pô, um cara que está no mesmo pódio ali, com 38 anos, com campeão pan-americano de 21, quer dizer, você vê o nível técnico que você demonstrou esse tempo todo, cara, parabéns. Então, aí assim, aí depois desse ano, já fui falando, agora a competição paulista eu já não vou mais. Aí ainda fiquei nos Jogos Abertos, 2, 3 aninhos, até o ano passado lutei os Jogos Abertos. E esse ano eu já tinha decidido que eu falava, não, vou só ficar como treinador. Porque assim, eu conciliando os dois, consegui ajudar muito, agora fazendo se me dedicando a só uma atividade, né? Eu consigo ajudar muito mais. Assim, hoje tenho comigo atletas que estão na seleção brasileira, atletas que passaram, que viajaram para fora e retornaram. Tem a Janaína, que é a seleção brasileira sub-21. Tem a Gabriele, que foi seleção brasileira sênior aí, mas logo, logo volta. Tem a Luísa, que está com a gente, tanto a Luísa Orsini como a Luísa Fonseca, com certeza aí duas que, ano que vem aí, devem estar brigando aí forte por uma vaga na seleção brasileira. E sim, são meninas que têm no máximo 20, a mais velha aí desses nomes que eu falei, acho que tem 22, 23. O resto é de 18, entre 18, 19 e 20, 22 anos, 23 anos. Então, assim, essa transição para mim foi difícil por ter o prazer de lutar. Gosto de lutar. Independente se sou campeão ou não. Porém, assim, está sendo muito mais prazeroso hoje ver o meu aluno ser campeão do que eu ser campeão. Então, assim, a hora que bateu isso, eu falei, pô, não, estou muito mais feliz com o resultado dele do que o meu. Eu falei, não, é a hora de me dedicar a eles e, assim, e fazer o máximo, porque, assim, teve competição que eu deixei de lutar, porque um ia lutar, não ia dar tempo de dar, deixa eu chamar lá, falar que não vou mais não, para poder ficar com ele. Assim, logo no final agora, né?
Eu falei, não, já deu, já fiz bastante coisa. Queria ser campeão mundial, não consegui, lógico. Mas agora a meta é criar um campeão mundial. Pronto. Eu vi até na tua, Motivação. eu vi até na tua live de segunda você falando com a menina que eu esqueci o nome de novo dela, perdão, Paulinha. Vi até você falando que em alguns momentos você estava lutando ali no Iamê, você olhava para o cotô do lado que tinha atleta seu lutando, né? Dá uma Difícil, olhadinha. né, cara? Mas assim, consegui conciliar muito bem isso. Consegui conciliar muito bem essas duas funções. Só que eu acredito que agora, como treinador, consigo me dedicar muito mais a eles. E ano passado, com o Guarujá, eu comecei a tocar a equipe, né, como técnico da cidade. E assim, o legal é que o feminino todo praticamente eram minhas alunas, né? E assim, a gente incomodou ali, Guarujá, incomodou Santos e São Bernardo. A gente bateu na trave, ficou em terceiro, classificando para os abertos. Uma região muito difícil. E eu acho que a gente tem um futuro muito grande aí como treinador. Tem uma Bom, passagem. Ah, pode falar, pode falar. não, termina aí que eu vou abrir o bloco de perguntas, que agora todas têm a ver com esse lado treinador. A Sim. primeira pergunta, inclusive, é mais uma roubada aí que o Alex te colocou, Eu vi. que você falou que você começou a fazer esse jogo duplo em 2010, mas na verdade não. Ele faz uma pergunta aqui, ó. Ele pergunta qual o sentimento de ser campeão pela FEFESP como treinador em 2002 e onde está o troféu? Então, eu lembro que assim, que era a galera que eu conhecia, pô, foi sensacional, o Alex lutando, o pessoal, os amigos aí, puxa, deu uma força apenas. O troféu, cara, deve ter ficado lá. Porque eu nem ligo pros meus troféus que eu ganho. Imagine que pro troféu dos outros, cara. Essa história de tal troféu, realmente eu não sei. Porque eu nem Beleza. ligo os meus. Tem medalha dentro da gaveta, tem umas aqui expostas, mas tem umas dentro das gavetas, tem uns aqui, os troféus aqui em cima. Hoje, medalha, cara. Hoje não, sempre foi assim. Eu ganhava a medalha, tirava do peito. Acho que a primeira medalha que eu ganhei, fiquei com tanto tempo com ela no pescoço, né? Que eu te falei no início. Foi a primeira, depois enjoou. Eu fiquei uma semana. Depois, toda a competição, ganhava medalha assim. Tirava, guardava. Não ficava. Não sei mais. E assim, e a Gabriele, que eu falo que é minha filha, né? Instintivamente faz a mesma coisa. Foi seleção brasileira, uma excelente atleta, faz a mesma coisa. Acaba, ela tira. Assim, não falei nada, faz isso. Reflexo, né? Flex. Então, foi uma sensação maravilhosa porque por estar dirigindo amigos, né? E, assim, ver a galera se esforçando para aquele objetivo sendo campeão. Meio troféu, não sei onde está, não. Beleza. Vamos lá, próxima pergunta, Douglas. Agora todas as perguntas têm a ver com esse lado mais de treinador, então vou querer saber algumas opiniões, assim, umas coisas mais técnicas. Primeira pergunta é da Alane. Alane, minha mulher, a gente faz esse trabalho de defesa pessoal para mulheres que você já deve ter ouvido Excelente. falar aí. Ela pergunta o seguinte: Não, nesses tempos. Fala aí de novo que deu uma cortada, Douglas. que eu já vi esse trabalho seu e acompanho porque é muito bom. Legal, obrigado. Ela pergunta o seguinte: nesses tempos de isolamento, inclusive na semana passada seriam as finais do Campeonato Paulista, né? Então, nesses tempos de isolamento, o que um atleta que iria disputar grandes competições esse ano deve fazer para se manter motivado e focado? Inclusive, já dando a notícia, né, para quem não acompanhou, o Campeonato Mundial acabou de ser adiado para o ano que vem, né? Saiu um comunicado oficial aí da WKF. Então, a gente não vai ter praticamente mais nenhuma competição grande esse ano, né? Pré-olímpico, Olimpíada, tudo adiado. A gente não teve mais, a gente teve 2 etapas de Paulista, depois não teve mais nada. Brasileiro, tudo parado. Então, o que um atleta que já estava naquela, tem o Paulista final, tem o brasileiro, tem não sei o quê, tem seletiva, o que esse cara tem que fazer para se manter motivado e focado até o ano que vem, Douglas? Isso aí eu sou meio radical. É assim. Se ele fala, eu sou atleta profissional,
profissional. Vamos falar do cara que fala assim, eu sou atleta profissional, não do cara que vai lá competir. Se ele precisa de algo para ter motivação, ele não é atleta. Porque todo dia a gente tem um perrengue novo no seu trabalho, igual assim. Imagina, se tu acordar motivado para dar aula, fala assim, não, só vou dar aula se estiver motivado. Quantos dias tu vai faltar no mês? Pô, Muitos, porque assim, acontece muitas coisas, assim, de imprevisto, coisas tristes com familiar, N situações. Então, assim, se eu sou atleta profissional, eu preciso de alguma coisa para estar motivado, palestra motivacional, velho. Minha motivação era falar assim, vai com o Hajime. Era o Hajime, então assim, só que para mim lutar bem, eu tinha que saber que eu estava muito bem preparado. Então, assim, eu lembro quando eu treinava, era natural, às vezes eu estava cansado, morto, cara. Assim, eu andava mais novo, ia a pé, né? Não era maior ainda. Às vezes morto, mas assim, dava o horário, eu despertava, ia que meio que sonâmbulo, meio que tipo assim, né? Sonâmbulo, chegava na academia, despertava. Então, assim, levantava, dava o meu horário, treinava. Começava a treinar, parecia que passou tudo. Então, assim, um atleta, acho que ele não tem que ter. Ah, hoje vai ter uma palestra motivacional para todo mundo. Pô, é legal, mexe com o brilho, mas se ele tiver que depender só disso, esquece. Não estou falando que é errado, mas, assim, ele já tem que chegar motivado na competição. Ele já tem que chegar motivado no treino. Lógico, tem dia que você está cansado, tem dia que você vai treinar mal, vai, mas você treinou duro, filho, mal. Pô, eu lembro uma vez, mas já velho, cara. Pensa num dia, isso com os meus alunos, que eu só apanhei. Quando eu apanhei, que eu digo assim, não fazia um ponto. E treinei, falei, meu, que dia foi esse? Mas treinei firme, saí feliz, mas era aquele dia assim, que nada deu certo. E treinei, então assim, cara, o atleta vive disso, ele não pode falar, hoje eu estou desmotivado. Vai ser motivação, treina, cara. Acho que o atleta profissional não pode ter que procurar motivação. Ele tem que estar motivado para competir sempre. E treinar. Sensei Chico aí, que tem o mesmo sobrenome que você, não sei se vocês são primos distantes ou não, falou ali, né, Hajime é uma palavra mágica, né, na hora que fala Hajime, pô, cara, sua resposta para mim, assim, tinha que fazer parte de um manual de qualquer atleta, quer dizer, se você precisa de uma motivação extra, cara, você não é atleta, né? É perfeito. Continuando esse mote aí da quarentena, do isolamento, o sensei Walter Kren, ele pergunta aqui, durante a quarentena você, Douglas, você tem investido mais em quê? Kihon, kata ou comitê? Tanto para o seu treinamento, quanto para o treinamento dos seus atletas. Então, aí tem uma divisão. Tem um pessoal que está na cara do gol da seleção brasileira estava esperando, né? Que já foi cancelado tudo agora, já foi cancelado o Sul-Apan e agora cancelou o Mundial. Então, assim, esses atletas a gente fazia um treino diferenciado, só que a gente acaba usando um Kihon voltado para o comitê, né? Que é diferenciado e era mais para se manter ativo, tentar perder o mínimo possível, porque ninguém vai sair da quarentena melhor do que entrou, a não ser o cara que era sedentário e começou a fazer atividade em casa, né? Ele vai sair melhor. Mas assim, o cara que era atleta, impossível o cara sair da quarentena melhor do que ele estava antes. Então, assim, a ideia da quarentena é perder o mínimo possível, né? Mas que vai perder bastante, mas a ideia é diminuir essa perda, né? E para iniciante é kata, Kihon. Lá no Riga a gente faz os dois. Para quem não sabe, como o Fábio comentou, comecei no Riga em 87, ainda ministro aula lá hoje, então assim, continuo lá. Então assim, a gente trabalha o Kihon, trabalha o kata. Tem um dia que a gente trabalha um pouquinho do chai, puxando um pouquinho mais a condição física, para fazer a criança se movimentar, porque realmente está ficando em casa, mas assim, para o karateca, não pode faltar o kata, o Kihon e o comitê. Tem que ter os três. Por quê? Lógico,
quando o atleta chega no alto rendimento, ele diminui essa frequência de treinar kata e Ronin Kumite. Diminui, não extingue. Porque assim, como ele está no alto rendimento, muita viagem, ele precisa ter uma boa preparação física, isso detona o corpo. Então, assim, ele tem que dar se ele treinava todo dia, ele vai treinar 2 vezes por semana. Às vezes, uma semana que está muito atarefada, vai treinar isso só uma aula normal, uma vez na semana. Mas isso, nós estamos falando de atletas aí, seleção brasileira. Mas, para 98%, assim, o ideal é fazer 3 vezes por semana. E para a molecada, então, é todo dia. Kata, Kihon e Kumite. Básico. Agradecer a participação aqui do Sensei Carlos Magno, também dar os parabéns para ele por ter sido aí nominado para fazer parte da comissão técnica da seleção brasileira. Colocou ali, base é tudo. Um abraço, Sensei. Outra pergunta aqui do Walter Crane. Se você é a favor das aulas online, mesmo depois do fim da quarentena, porque essa questão da aula online, ela gerou muita controvérsia, né? Eu, particularmente, nunca fui uma pessoa assim muito a favor, e hoje, né, hoje acho que todo mundo teve que se render aí à aula online, obviamente que bem diferente da aula presencial. Então, qual a sua opinião aí? Se você é a favor, depois da quarentena, que elas continuem, sei. Olha, muita coisa acho que vai mudar após quarentena, né? Muita coisa vai mudar. Mas, assim, eu acho que nesse momento é muito necessário para manter os alunos motivados, em contato com os amigos, não fazer com que, assim, essa inércia de ficar em casa, porque quanto menos eu faço algo, mais vontade de ficar dormindo, né? A gente sabe disso. Então, assim, eu acho que o valor dessas aulas online é mais emocional. De juntar a galera, de estar ali, de cumprimentar, mesmo que seja via celular, computador, aplicativo. Mas acho que quando tiver autorizado, com segurança, tem que voltar às aulas presenciais. Nesse momento é válido, mas eu não troco a aula presencial por uma online. Assim, não é, no meu modo de ver, está anos-luz de diferença da mesma qualidade. No meu modo de ver. Mas hoje é um momento motivador, que você junta, pô, a galerinha, um se fala lá, um dá oi, tem um aplicativo que um se vê, todo mundo se vê, dá um oizinho, tem como você corrigir, ó, gira um pouquinho aqui, isso faz a gente não perder o contato. Eu acho que isso, nesse momento, é o mais importante, de manter o contato entre professor, aluno e os amigos. Lógico, e assim, corrigindo, dando um ajuste ali, mandar eles gravarem um videozinho, isso tudo é questão de motivação, de não perder, não deixar de dispersar os nossos alunos. Mas o meu negócio é ali, é frente a frente, toque. Mas pode ter um futuro. Pode continuar com isso? Pode. Como? Fabio, poxa, você é de Santos, eu sou da Bahia. Vamos juntar, que já é um projeto que eu vou fazer agora. Vamos fazer um intercâmbio aí. Tu puxa meia hora de treino, eu puxo meia hora. Junta todo mundo no. A gente descobriu que é válido também essa troca de conhecimento. Claro. Não vai deixar de ir na academia para fazer. Assim, vai deixar de ir na academia para ficar só no online. Eu prefiro o presencial, mas no momento a gente tem que fazer. Legal, perfeito. Próxima pergunta, mais uma pergunta aqui Vou fazer uma pergunta aqui do Hélio, que é meu aluno faixa roxa, depois já vou emendar também, porque é o mesmo tema. Ele pergunta assim, para você, como tem que ser a preparação de um atleta de alto rendimento para as competições, tanto em nível nutricional, psicológico. Acho que na sua época de atleta era difícil ter uma equipe multidisciplinar acompanhando um atleta, né? A gente sabe que hoje isso é imprescindível. Fala um pouquinho aí para o Hélio, ele fez essa pergunta aí, o Douglas. Bom, Hélio, hoje assim, o atleta profissional, né, que está na seleção brasileira, ele acaba
tendo uma condição de uma bolsa atleta, ele consegue, às vezes, custear algum desses profissionais, né? E, às vezes, a própria federação já tem esses profissionais e a confederação também tem esses profissionais. Então, assim, eu sou formado em educação física, mas se o meu atleta está na seleção brasileira, eu busco algum profissional de educação física especializado nessa área. Minha educação física, meu conhecimento de preparação física, o que eu tenho de faculdade, serve para o iniciante, para um atleta que está querendo chegar numa seleção paulista, serve. Mas a certo ponto, seleção brasileira, querer mundial, o meu conhecimento não é suficiente. Então, assim, acho que a gente tem que deixar claro, porque assim, eu não estudo a fundo isso. Eu sei um geralzão, que é o que a gente aprende na faculdade, e vai se especializando. Então, assim, eu acho que é legal quando o professor fala assim, ó, tem aquele preparador físico ali, ele vai trabalhar em conjunto comigo, porque assim, tu vai ter que falar o que passa para ele da parte do karatê, para ele estar sabendo a quantidade também do que ele vai passar para o seu atleta, né? Não adianta falar assim, ele passa 1000 e tu passa 1000 depois no treino de karatê. Mas eu acho que hoje, treinamento psicológico, nutricional e preparação física, acho que é fundamental para o sucesso do atleta. Fala um pouquinho da sua parceria com o Omar, então, já aproveitando esse mote aí. Vou te falar assim, o Omar eu brinco com ele que só falta marketing para ele. Porque é um cara, pensa num cara que entende muito da preparação física. Eu brinco com ele assim, Omar, falta marketing. A gente estava começando aí, porque ele vai fazer o trabalho com os meus alunos. Aí assim, eu tenho alunos que estão na seleção brasileira, uns que estão tentando chegar. Assim, ele que acaba cuidando dessa parte aí de preparação física. E a galera consegue atuar muito bem, consegue lutar muito bem. Lógico, quando se inicia um trabalho, vem aquela fase da adaptação, né? Preparador físico, ele mesmo ele sabe que tem essa fase de adaptação, mas assim, o Omar tem o Ariel, que é sensacional, tem o Vitor, tem os atletas aí que estão, os preparadores físicos que estão na FPK, mas assim, por quê? Quando ele fazia o meu, ele falava assim, Douglas, isso aqui eu sei que tu gosta de chutar, vamos fazer esse trabalho. Eu sei que tu gosta de fazer isso, vamos fazer esse trabalho. Então, assim, ele conversava, agregava, e eu falava assim, Omar, já sabe que eu já tenho uma certa idade, né? Não, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer dentro da tua condição física para aguentar o treino também. Não era igual, totalmente diferente de um atleta que tem 20 anos. Então, assim, ele isso que o preparador físico faz, né? Ele traz para a sua realidade aquele treinamento, poder... Personaliza, né? Personaliza. Então, assim, eu acho que o Omar, assim, do meu ponto de vista, é um dos melhores, como os outros também são, mas, assim, falta um pouquinho de propaganda para ele. Mas, para mim, ele é o cara. Ele faz a preparação de todos os seus atletas hoje? Então, do pessoal, assim, dos pessoais que competem, né? Assim, que estão ali na cara do gol, sim. E como é feita a distância? Ele manda uma planilha semanal, micro, mestre, macrociclo? Como eu sou profissional de educação física, né? Ele passa para mim, Douglas, tem que ser desse jeito, e eu acompanho. Estou acompanhado. Então, assim, por eu ser profissional, eu também, assim, lógico, eu não sei, às vezes, montar como ele monta. Mas se ele fala dessa forma, e já tudo no papel, eu consigo, galera, é desse jeito que se faz. Então, assim, aí acaba tendo essa facilidade dele estar longe, mas ter um profissional acompanhando o trabalho dele. Então, acho que facilita isso. O Fábio, meu aluno, termina aí, Douglas, pode falar. E assim, ele trabalha de acordo com a competição também, porque o karatê é muito... Às vezes o campeonato mais importante vem depois, vem antes e mistura. Então, assim, a gente tenta mesclar de acordo com o próximo objetivo. Certo, perfeito. O Fábio e a Miriam, que são alunos meus, também lá do Rebouças, pai e filha, você já meio que deu uma resposta também durante essa fala, mas ele pergunta mais especificamente, aí a gente pode falar um pouquinho sobre, queria que você falasse
especificamente do Guarujá, que é onde você aí faz um trabalho de, acho que não técnico, mas assim, de coordenador técnico até, mais do que o técnico que está assim, só lá na beira do cotô, né? Você monta a equipe, você auxilia, né, nas questões administrativas. Os atletas hoje eles recebem algum subsídio do governo? Eles são inseridos em algum programa que incentiva o treinamento e participação de competições dentro e fora do Brasil? Como é que está hoje em dia? Na prefeitura do Guarujá, a prefeitura tem uma bolsa, uma ajuda de custo para os atletas. E tem X vezes durante o ano que tem a seletiva, o atleta participa, estando apto, passando na seletiva, estando apto a participar da seleção, da categoria, porque ano passado, porque a gente teve joguinhos e teve jogos abertos, né? Então, assim, não são todas as cidades que têm isso, mas na cidade do Guarujá, eles têm esse subsídio da prefeitura, assim, durante quase o ano inteiro. Assina o contrato e recebe lá todo mês sua parcelinha. Você assina o contrato, o dinheiro sai direto da prefeitura para a conta do aluno. Se é menor, o pai como responsável, se é maior. Então, assim, não tenho contato nenhum com dinheiro. Meu trabalho é esse. Manda lá o nome. Com seletiva, com tudo. E todo acerto de assinar contrato direto com o prefeito. Lógico, é o contrato, leva para assinar, leva de volta, mas todo o dinheiro sai da prefeitura direto para a conta daquele atleta. Assim, a gente não interfere. É melhor porque, assim, às vezes calha de atrasar, acontece, normal, mas, assim, desses 2, 3 anos que eu tenho aí com Guarujá, não devem nenhum centavo. Às vezes atrasa uma coisa ou outra, mas é pouquinho. Mas, assim, questão de sempre cumprir todos os meses que foram acordados. Então, assim, é legal, porque já sai direto da prefeitura, não tem contato com nenhum técnico, sai dos cofres da prefeitura direto para a conta do atleta. Então, assim, pode melhorar, porque a gente sempre busca uma melhora, mas essa ajuda já é bem-vinda para o atleta. E teve equipamento. Geralmente, todo ano a gente recebe equipamentos homologados. A gente recebeu equipamentos da Adidas, caneleira, luva, azul e vermelho, kimono completo, protetor de tórax. Então, assim, a gente recebe equipamento completo para competir. É nosso, tá? É para o atleta competir. Não tem que devolver depois. Tem que devolver. Ele compete, ele usa para treinar, porque desgasta também, né? Então, assim, e é pessoal, luva, caneleira, kimono, colete, tudo bem que lava, mas, assim, fica algo pessoal. Você usa, você toma conta. Se durante aquele ano você perder, aí você tem que providenciar outro, que você já teve. Mas, assim, a gente tem um suporte muito bom. O Diego que faz esse trabalho, o secretário, tive conversas com o prefeito, assim, lógico. Dentro das possibilidades da prefeitura, eles ajudam. Estão tentando melhorar a verba. Esse ano, infelizmente, não vai ter, porque foram tudo cancelado, né? Mas acredito que ano que vem volte ao normal. Falando em Guarujá, Douglas, a gente já está indo para a nossa segunda hora fechada já e eu ainda tenho mais algumas perguntas. Então a gente vai ter que dar uma enxugada nas respostas. Mas eu queria que você falasse aí em especial sobre o projeto da Padre Donizete. Para quem não conhece o Guarujá, você dá aula num lugar ali que, vou falar o português claro aqui, é um dos pontos de venda de droga, acho que mais antigos da cidade. Ali, para quem conhece aquele entorno ali do Santa Rosa, parece que você está andando na Cracolândia de São Paulo ali. É uma região bem complicada em relação a esse assunto. Então, a gente tem uma quadrinha ali que fica no meio de uma praça, que é essa Praça Padre Donizete, e todo o movimento ali errado acontece... antes acontecia até dentro da própria quadra, né? Fala para a gente dessa experiência. Como é que está sendo dar aula lá? Como é que a população tem abraçado? Se você sentiu que houve uma melhora no entorno por conta dessas aulas, fala aí para a gente um pouquinho. Para mim é uma coisa que eu fico muito feliz.
Bom, aqui eu não vou falar de política, né? Mas assim, eu preciso dizer que assim começou com um projeto de um vereador, poder estar pagando os professores para estar ensinando ali dentro daquela comunidade. É o Vanderlei Maduro, né? Que ele montou esse projeto com verba parlamentar, que acho que todos os vereadores têm, né? E ele resolveu implementar. Acho que ele sentiu que aquela região precisava de ter uma atividade extra para mostrar para a criançada, para a população que tem outras opções de lazer. E são profissionais competentíssimos, né, super competentes. E eu trabalho com karatê. No início começa a ter poucos alunos, porque assim, ainda não estão habituados com Essa essa realidade, né? habilidade de ter aula de futebol, ter aula de karatê, ter aula de dança. E assim, eu vejo a mudança nas crianças, porque principalmente no karatê, que é a minha aula, né? No começo chega atrasado, chega sem camisa para fazer aula. No primeiro dia você fala, ó, hoje você pode, amanhã tem que vir com camisa pelo menos. Chegavam descalço, pé sujo, né? Que vinha da rua, não, tem que chegar com o pé limpinho, chinelo, não precisa chegar com tênis caro, chinelo caro, é só chegar. Eu mesmo, quando eu vou lá, fico de Havaiana, chinelo Havaiana, que é o basicão do karatê. Então, assim, não precisa, eu falava, não precisa ter nada muito caro, mas precisa chegar com o pé limpo, porque vocês vão adentrar o tatame, eles compraram o tatame, a gente monta na quadra, então a criançada não faz no chão, tem uma estrutura que muito lugar não tem, um tatame oficial, tamanho oficial. Então, assim, tem uma estrutura que muito atleta, muita academia não tem. Quantos alunos você tem lá atualmente, Douglas? Vamos Hoje, falar antes da pandemia, né? antes, assim, eu estava com uma turma de 30 e quase fechando outra. Se tem bastante criança, né? Tem. Como você sentiu o entorno ali depois que a aula tomou grupo, as outras atividades tomaram grupo? Como é que você sentiu aquele entorno ali? Melhorou, não melhorou? Não, melhorou. Assim, a gente tem um bom apoio assim da população, bom apoio. A gente está meio que assim bem livre para poder trabalhar, sem nenhum questionamento. Então, assim, a gente fica tranquilo, porque a gente chega, trabalha, vai embora. O pessoal entende que ali é para a criançada, é para melhorar o lazer do mais velho, do mais novo, de dar uma condição de lazer que às vezes eles não têm. Ficava ali, o tempo todo jogando bola na rua, assim, e é legal que eles descobrem que tem outras modalidades, né? E assim, a gente sente, tem muito atleta bom. A gente estava já para receber os kimonos, né? Os karatê-gis, para distribuir. Eles vão, todo mundo vai ter o karatê-gi também, através do projeto. Só que com essa pandemia a gente deu uma segurada, porque muita gente talvez não volte, é normal, a gente vai ter que recuperar os alunos, os atletas, Recomeçar, né? recomeçar, isso não tem jeito. Mas, assim, questão social, foi um tiro certeiro, cara. Tiro certeiro, porque realmente, como você disse, é um lugar que realmente precisava desse projeto sério, né? Porque o professor é bem remunerado, e com isso ele se dedica ali a fazer um trabalho super sério também. Então, assim, porque às vezes montam uns projetos, poxa, é o bico do professor, é voluntário, ele tem que dividir. Ali não. Ali é funcionário ali do projeto. 2 anos, viu? 2 anos. Então, assim, quando eu falo que não foi apenas para a campanha, porque a eleição é esse ano. Sim. Mesmo ele perdendo, Douglas, infelizmente, eu vou derrubar aqui. A gente só tem mais 10 segundos. Eu vou pedir para a gente voltar e fazer algumas considerações finais. Pode ser? beleza, a gente volta. Um abraço.